igualdade racial. O Estatuto da Igualdade Racial, que traz, né, as questões da igualdade envolvendo os direitos fundamentais da população negra. E quando se refere à moradia, a saúde especifica a mulher negra. Então, a invisibilidade está sendo diluída, mas ainda não chegamos lá. Então, estamos convivendo sob uma Constituição igualitária, sim, mas ela precisa ser implementada. E há leis que estão previstas na Constituição e que ainda não existem. Por exemplo, temos o artigo 243, depois visitem na nossa Constituição, se referindo que os latifúndios, ou seja, os proprietários de áreas agrárias, rurais, que escravizem pessoas e que também cometam outros crimes, como, por exemplo, cultivar plantas psicotrópicas e tal, mas principalmente essa questão da escravização de pessoas que, né, conceder ou submeter seus trabalhadores a trabalho análogo a escravo. É uma escravização dos nossos dias. A principal pena seria a perda da terra, que para o latifúndio é tudo que nós queremos, porque queremos que eles sejam extintos mesmo. Mas ocorre que o senador Romero Jucá, que não ganhou as eleições, o mandato vai terminar em dezembro, mas o senador por Roraima, Romero Jucá, tomou todas, né, os projetos de lei que vai regulamentar o artigo 243, levou para o seu ambiente, para o seu gabinete, etc., pediu vistas. Então, suponho, ou desejamos, que em 2019, o novo Senado, o novo Legislativo brasileiro, regulamente o artigo 243 da Constituição Federal, para que advenha, então, a lei, trazendo a penalidade que acho que finalmente enfrentará a escravização no Brasil no século XXI, que é a perda da terra. E, para finalizar, quando houve a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, quando se conquistou lá o fim da escravização, famílias, principalmente sulinas, vieram para o Brasil. Nós temos até em São Paulo uma cidade que se chama Americana. A família Lee, família da Rita Lee, excluindo a Rita Lee, mas a família que veio eram dessas escravizadoras e tal lá nos Estados Unidos. Esta é uma realidade histórica que os brasileiros conhecem. Mas o que me surpreendeu, e eu não tinha conhecimento, e um orientando que chegou dos Estados Unidos contou, foi que essas famílias, após o fim da escravização e que perderam a Guerra de Secessão, famílias sulinas, são hoje as proprietárias das prisões privadas nos Estados Unidos e que fazem do aprisionamento um negócio. Talvez por isso os Estados Unidos da América tenha o número também de encarcerados e de encarcerados negros, que foi um negócio, que após não poder mais escravizar de uma forma, o negro escolheram outra. Mas falei dos Estados Unidos e o Brasil criou o crime de vadiagem. Falei do Código Penal de 1830, mas depois veio de 1840 e aparece esse crime de vadiagem. Quem é um vadio? Seria uma pessoa que não teria meios de sobreviver e que não trabalha. Sendo que a discriminação no mercado de trabalho é, depois dessa tal invisibilidade, né, uma forma cruel de discriminação numa república capitalista. Ou se detém os bens de produção, né, tal, ou as pessoas vão oferecer à sociedade a sua inteligência, a sua força, os seus conhecimentos para sobreviver.
coibir essas pessoas de trabalhar, discriminar, é muito grave. E isso advém. Então, aqui no Brasil, também é o 4º país do mundo que mais escraviza pessoas. Mas, professora Colles, se nós trouxermos para essa discussão a idade da população carcerária, o Brasil talvez ultrapasse os Estados Unidos e fique em primeiro lugar. Porque também aqui é muito grave como se criminaliza questões sociais e como se prende, né, se aprisiona os jovens negros. Então, né, temos aí quase que uma continuidade também aqui entre nós da escravização, porque hoje a vadiagem não é crime, né? A vadiagem hoje é... Cadê os juristas aí? Os advogados. A vadiagem não é crime, mas é contravenção penal. Mas é contravenção penal, é delito. E quem é o suspeito? Quem é que é aprisionado? E quem, muitas vezes, né, muitas vezes mesmo, vai para a prisão? É o jovem negro. Então, lá como cá, né, a escravização continua de outras formas, porque essa questão de latifúndios todos sabem como é. Com aspas, o coiote vai a regiões muito pobres, rurais do Brasil, e o Brasil é grande, não é? Nós sabemos disso. Vai para lá e arregimenta trabalhadores que são levados para outras regiões mais longe do que aquela, e lá são escravizados. Nós temos jovens brasileiros que já foram escravizados 3 vezes. Então, toda a juventude dele, ele foi escravizado. Por quem? Quem é o culpado? Pois são os donos, os grandes proprietários de terras e tal, e, né, a devida regulamentação do artigo da Constituição que poderia alcançar essa situação tão grave. E ele existe ainda. Então, senhores, eu vou terminando por aqui, dizendo, né, então, de uma ação política de descolonização que ainda nós, brasileiros, não conhecemos e não tivemos. Talvez aí, através agora de muitos estudos e de ação política conjunta, consigamos, né, vencer esta situação. Muito obrigada. Profa, desculpa se eu falei muito. Fica sentada aí. Desculpem se eu falei muito. Eu desisti dos 4 para vocês comigo. Vai mais em ordem, mas é qualquer coisa. Wherever you are. Bom, obrigada, muitíssimo obrigada, professora Eunice, pela sua valiosa contribuição aqui, por trazer... Nossa, tá ruim. Pela sua... Exatamente. Bom, muitíssimo obrigada, professora Eunice, pela sua valiosa contribuição. Eu vou passar, sem mais delongas, a palavra para a professora doutora Isis, que também vai comentar um pouco a respeito da conferência da professora Patrícia. Daí eu sugiro que, na sequência, a professora Patrícia faça um retorno em relação aos comentários das 2 debatedoras, e aí, de imediato, a gente passa para que vocês, né, também possam fazer intervenções e colocar dúvidas. Eu vou, já na sequência, daqui a alguns minutos, assim que a professora Isis concluir, a gente vai informar como é que será a dinâmica para a formulação de perguntas, tá joia? Tá. Obrigada, Isadora. Boa tarde. Os colegas falam que quando eu converso parece que eu estou chorando. Lamento, é a vida, cada um com as suas... E também temos os mas... Primeiro eu quero agradecer o convite, né, a Isadora. A gente ficou pensando essa conferência juntas, mas a minha participação não era uma premissa, né, da proposta da conferência. E
Enfim, eu tive a aula agora e adorei, até que foi bom, mas agora eu fico nervosa para falar, né, que é o ponto. Agradecer à professora Eunice por sempre me acompanhar, agora minha supervisora no pós-doc, né, no Largo São Francisco, e have no words to thank you, Professor Patricia Collins, because I am a global Martin Flynn Global Faculty Fellow from Connecticut, and usually I'm trying to reach information from abroad in this debate, but you brought so many things new and updated, and that my mind is still, I am still with more questions than the questions that I thought you that I had previously. So I'm going to try to bring some of my questions and then bring the new questions that I reached after your presentation. At first, I want to mention, stress the information that you brought about Deixa eu achar aqui os conceitos que você saliência. Em situações de interseccionalidade, existe a saliência de algumas categorias relacionadas com outras. Por que eu quero salientar, eu quero chamar atenção para isso? Porque durante o meu pós-doc, a minha pesquisa de pós-doc, é uma situação que eu senti aqui no Brasil, na conferência do Barack Obama. Foi 1 ano e meio atrás. Ele falou a respeito do fato de que um país não pode ser desenvolvido e dizer que é uma democracia se não incluir as mulheres. Enquanto ele falava isso, as pessoas batiam palma e começaram a bater palma e falaram, sem machismo. E aí ele continuou a linha de pensamento e falou, a gente não pode discriminar uma pessoa por causa da cor da pele dela. E aí, depois que ele terminou de falar isso, as pessoas ficaram todas super silenciosas. E aí eu falei com a professora Prudente, eu acho que a saliência aqui no Brasil ainda está relacionada com a raça. As pessoas não querem falar disso. As pessoas se sentem muito confortáveis para falar a respeito do feminismo, a respeito do que elas querem falar do feminismo. E aí eu desisti de falar, de estudar o que eu estava estudando antes, e aí eu falei, olha, professora Prudente, eu preciso entender melhor essa dinâmica entre gênero e raça, porque eles não veem que as mulheres negras são mulheres. Porque quando a gente põe um aspecto de raça, a mulher desaparece. Então, a interação com esse conceito de saliência que você trouxe foi super interessante. Aquela pergunta de 2015 em Brasília. Quais são as diferenças e similaridades da interseccionalidade que poderiam prejudicar a intersecção
entre o gênero e a sexualidade. Ah, não, agora eu vou chegar na pergunta. Aqui no Brasil, há um pequeno grupo de pessoas que falam que a teoria da descolonização derivou de 3 homens brancos nos países do norte, na dinâmica do norte, do globo. Apesar deles serem latinos, nos Estados Unidos eles não são excluídos, eles são privilegiados. Então é uma situação delicada. As pessoas às vezes usam a descolonização para criticar o feminismo negro. Falam que ele vem do norte do globo e é um aspecto do imperialismo e você tem um conceito do outsider que é uma resposta para essa interpretação. A ideia de que as pessoas que têm um passado de colônia, elas são as que debatem a respeito da interseccionalidade e outros conceitos, como a matriz de opressão. Eu não entendi o que ela falou, desculpa. Depois tem o segundo e o terceiro aspecto. Eu disse para uma amiga minha, eu não quero tomar todo o tempo para monopolizar a professora. Eu quero fazer minhas perguntas depois da conferência, porque a plateia tem mais direito de fazer perguntas do que eu. Deixa eu ver, a segunda pergunta ou a terceira? Deixa eu ver qual é a melhor. Uma coisa. Você é super comprometida na distinção entre a produção do conhecimento e os desafios que as mulheres negras enfrentam para produzir conhecimento que é bom para nós que podem nos ajudar a criar melhores políticas para nós. E eu queria perguntar como foi a sua experiência como uma outsider. Eu acho que ainda não há tantos professores negros também. Eu já te disse, né, que no Brasil a professora Eunice é a única professora negra na Universidade de Direito. Bem, não vai ser eu a próxima, tá? Porque tem uma praia maravilhosa lá onde eu moro e eu nunca vou vir morar em São Paulo. Eu conheci o seu livro em 2009, depois do meu mestrado. Eu percebi que ele foi lançado nos anos 90 nos Estados Unidos. Então, demorou 2 décadas para o livro chegar a mim. E eu achei o livro em Montreal. Porque eu fiz o meu mestrado, ganhei a fellowship para ir para Montreal, estava numa livraria, vi seu livro lá e o livro que você assinou demorou um tempão para o livro chegar aqui em inglês e a gente ainda nem tem em português. Ai, que bom! Está vindo para o Brasil? Que ótimo! Eu ia perguntar por que a gente não tem esse material em português e que a maioria das pessoas...
esses livros as pessoas, quando fazem a tradução, não conseguem compreender com profundidade os conceitos. Por exemplo, eu trabalho numa universidade em que 50% das vagas são dedicadas às pessoas, aos negros. Então, temos os aspectos, nós estudamos os aspectos pré-coloniais, pós-coloniais, africanos, mas esse debate ainda não chegou no Brasil. Quando ele chega ao Brasil, ele chega gentrificado. E aí ele fica, o conteúdo chega de uma forma mais suave e não é tão profundo. Bem, eram essas questões que eu queria fazer. Eu não queria monopolizar você. Ótimo. Thank you, Isis. Professor Isis, thank you so much for your contribution. Palavra, professora Patrícia, e vou pedir que as pessoas que quiserem, a gente vai fazer a princípio um bloco inicial com três perguntas, tá? Para 3 intervenções. A gente está com um tempo bastante apertado, né? Então eu vou pedir que as pessoas que tenham a intenção de se manifestar, posso te indicar como referência, Rafa? Pode ser? Se inscrevam com o Rafael, tá? E ele vai organizar esse momento posterior. Professora Patrícia, fique à vontade. Free. Obrigada. Bem, eu gostaria de falar a respeito da teoria da descolonização e posicionar o trabalho com relação ao Norte e o Sul. Eu não acho que o colonialismo é uma relação colonialista geográfica. Eu sempre pensei a respeito dos afro-americanos no Brasil como o Sul dentro do Norte. Eu sempre pensei a respeito de um grau de migração que temos no mundo atualmente. Sabe, essas migrações que é o Norte, que é o lugar de poder, e o Sul propriamente dito. O que significa ter o Sul dentro do Norte? Isso começa a conectar os grupos que oprimiram o Norte, por exemplo, os grupos indígenas. Ou grupos indígenas globalmente, ou negros globalmente. Começamos a ver a orientação desses argumentos. Não é simplesmente algo relacionado à orientação da nação em que estamos, ou simplesmente não é algo específico. Às vezes isso é algo ocidental, às vezes acontece em países da Europa. Há uma discussão super viva a respeito da negritude na Europa. Há um novo instituto na Suécia. Por exemplo, as pessoas pensam que na Suécia não tem negros, nunca teve negros, mas eles estão encontrando os mesmos indicadores anti-negros, porque essas ideias não viajam somente nos corpos dos negros, elas viajam nas ideias. Então,
Foi super interessante você falar a respeito do conceito do outsider dentro. O forasteiro dentro de uma unidade. Isso cria uma unidade, uma realidade. Eu acho que eu não sei como isso influencia a geopolítica atual. Eu queria te agradecer por fazer eu pensar a respeito disso, na verdade. E o que... A outra pergunta relacionada à produção das mulheres na academia. Como foi isso para mim? Foi super difícil. Eunice. Eu fui a Eunice. Eu tô falando. Você é a primeira mulher e provavelmente a única. E eu acho que você não vai ser a última. Mas houve muitas situações que eu vivi isso. E aí você aprende a se ver como uma lutadora. Você se vê numa instituição que não foi feita para você, que não vê você como uma pessoa bem-vinda. Então, eu penso a respeito de lugares físicos e geográficos. E eu também penso a respeito de lugares que carregamos conosco o tempo inteiro. Eu cresci na Filadélfia, Pensilvânia, e eu carrego a Filadélfia comigo. Quando eu penso a respeito da Filadélfia de maneira diferente conforme o lugar em que eu estou, especialmente quando eu volto para a Filadélfia. Nós que trabalhamos nós que realizamos trabalho intelectual, nós que nos sentíamos estudando em lugares que não foram feitos para nós, temos que parar de pensar nisso e ver que sim, nós pertencemos, nós temos capacidade para estar ali. E a gente recebe informações e vê discursos que aparecem a respeito do feminismo negro, descolonialismo e colonialismo. A questão de que essas informações não chegam aqui porque estão em inglês, francês, alemão, a questão é que essas ideias viajam lentamente. Eu aprendi que o tempo acadêmico pode ser meio lento. E eu acho que também tem um pouco de egoísmo, sabe? Sei lá. Por que a gente não escreve nossos próprios livros, sabe? A gente pode usar citação. Eu sei essa história, sabe? Eu não estou provando isso para mim mesma. Eu vou citar quantas mulheres negras eu consegui, mulheres que são autoridades. E recebi, nesse caso particular, uma mulher feminista falou: ai, você não mencionou as mulheres que eu leio. Eu falei: bem, então você não lê direito. A mulher brasileira falou: você não leu direito. Eu falei: eu sei exatamente de que autoras você está falando, essa. Eu escolhi não citá-las, eu escolhi citar essas autoras negras. Foi uma opção. Bem, eu estou tentando traduzir o meu trabalho aqui no Brasil, porque eu tenho sido tão bem recebida aqui toda vez que eu venho. E você sabe que se a gente não pedir as coisas, a resposta pode ser não.
mas as pessoas podem pensar a respeito. Então, eu tenho 10 livros, eu já escrevi 10 livros, e eu estou tentando traduzi-los aqui. 2 livros com uma editora, 2 com outro, 3 com outro, e cada vez que eu encontro com eles eu falo, olha, quais são as possibilidades da gente conseguir traduzir o meu livro em português? Eu sempre pergunto a respeito de português, porque o meu trabalho não tem sido traduzido porque eu não pedi. O pensamento feminino, Black Feminist Thought, foi traduzido para o coreano e para o francês, que alguém que estudava nos Estados Unidos voltou para a Coreia e falou, olha, esse livro é super importante, precisa ser traduzido para coreano. Não faz sentido nenhum esse livro estar traduzido em coreano e não estar traduzido em português. Mas eu sei que a linguagem é uma barreira. Eu não sou bilíngue, na real, eu estou tentando. Mas para as pessoas que são bilíngues, elas precisam pensar a respeito do fato de que elas podem se transformar em tradutoras e intérpretes, porque esse trabalho intelectual é super importante. A tradução, eu sempre fico pensando que é importante traduzir a linguagem acadêmica em linguagem do dia a dia. Eu acho que essa noção de viajar entre essas fronteiras linguísticas é super importante.